Muito bom estar com vocês, mais um domingo, né? Sempre um privilégio, mas é também um grande desafio. Mas até que Deus tem, né, dado sua graça, sua misericórdia, mas que Deus possa falar ao teu coração nesta manhã e que você possa estar aí com seus ouvidos atentos, né, com seu coração aberto para receber daquilo que o Senhor tem para ministrar ao nosso coração. Amém? Bom, assim como o pastor já mencionou, nós estamos estudando a primeira carta de Pedro e nós vamos hoje entrar no segundo capítulo. Então, por gentileza, já deixa aí a sua Bíblia aberta, deixa ela no jeito, porque antes de nós entrarmos na nossa leitura, nós vamos estar fazendo vamos relembrar alguns pontos que eu acredito que seja fundamental para a nossa compreensão, né, da nossa introdução, né? Não sei se você lembra do motivo que Pedro escreve esta carta e para quem Pedro escreve essa carta. Então nós vamos estar relembrando alguns pontos, amém? Bom, então Pedro, ele escreve esta carta, né, na década de 60 do primeiro século, por volta do ano 64 a 66. Então, da morte de Jesus Cristo até o escrito dessa carta, passaram-se apenas 35 anos. Então, note que a fé cristã ainda era algo recente. Por isso que nós precisamos, prestar um pouco mais de atenção, né, naquilo que Pedro está escrevendo nesta carta. Essa carta ela foi escrita para os cristãos da Ásia Menor, né, onde foi o próprio Pedro quem escreveu, assim como é mencionado no capítulo 1, do versículo 1, que diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. Então Pedro, ele escreve essa carta para essas 5 províncias, todas elas localizadas ali na Ásia Menor, que hoje seria a atual Turquia. E tem um fator muito curioso desta carta, que esta carta é considerada uma carta católica. Agora, o que significa isso? O que seria uma carta católica? Significa que é uma carta universal. O que seria isso também, uma carta universal? Significa que as cartas de Pedro não estão endereçadas para uma igreja específica ou para uma pessoa específica. Como, por exemplo, né, nós temos a carta do apóstolo Paulo, que ele escreve para igrejas específicas, como Coríntios, Gálatas, Efésios, né, Romanos. E ele também escreve para pessoas específicas, Tito, Timóteo, Filemão, no qual nós já estudamos. E agora as cartas de Pedro não. A carta de Pedro não está endereçada para nenhuma igreja e nenhuma pessoa. Ela está endereçada para todas as igrejas que viessem a ler. Né? Por isso que é considerada uma carta universal, onde todas as igrejas que estavam acontecendo naquele momento deveriam ler, ou poderiam ler, né? Igrejas e pessoas. Então é nesse sentido que ela é considerada uma carta universal. É claro que há um estudo mais aprofundado sobre isso, só que não convém falar aqui, mas assim, resumindo, a carta de Pedro é uma carta considerada uma carta universal. E Pedro, ele escreve esta carta debaixo de um contexto de sofrimento, de perseguição e morte, onde os cristãos eles eram caçados como animais, eles eram capturados, torturados, martirizados, muitos eram amarrados em postes e queimados vivos, muitos outros eram lançados para serem devorados por animais selvagens, e muitas das vezes faziam isso somente para a diversão do público da época. Então é nesse contexto que essa carta foi escrita. Agora você imagina você professar sua fé em Cristo Jesus, né, ser leal a Cristo debaixo de um contexto desse de perseguição. Hoje nós temos moradia, nós temos comida, nós temos, né, onde repousar a nossa cabecinha, nós temos água, luz, gás, eletricidade, tecnologia, meios de transporte, e muitos ainda acham que ser cristão é difícil, né, nesse contexto, nessa realidade que nós vivemos. Agora você imagina então você viver um cristianismo, professar a sua fé em Cristo Jesus, baseado aqui, né, debaixo desse contexto de perseguição. Não era algo tão simples. Por isso que Pedro então escreve esta carta para encorajar e fortalecer aqueles cristãos a ficarem firmes, a permanecerem leais a Cristo Jesus. Amém?
Bom, então, dada essa pequena introdução, né, do porquê Pedro escreve essa carta, vamos para o nosso texto de hoje. Por favor, 1 Pedro, capítulo 2, assim que você encontrar, se coloque de pé. Esticar suas perninhas aí. 1 Pedro, capítulo 2, nós vamos ler do 1 ao 3. Que diz o seguinte, encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Olha como inicia o texto. Portanto, lembra que nós... Pausa. Lembra que nós... o pastor já explicou isso, eu também já expliquei isso, que nós precisamos nos atentar com essas pequenas palavras que se iniciam o texto. Porque essas pequenas palavras como portanto, sendo assim, todavia, porém, ela está conectada, ligada com os versículos anteriores. Então, para nós entendermos melhor o que vai se passar aqui, nós precisamos voltar um capítulo. Então, volte aí um capítulo. Capítulo 1, a partir do versículo 22. Nós já estudamos mês passado esses versículos que falam sobre o amor fraternal. Então, 1 Pedro, nós vamos ler a partir do versículo 22 até o versículo 3 do segundo capítulo, ok? Diz assim, então, a palavra do Senhor. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que foi anunciada a vocês. Portanto, livre-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e de toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Agora, que o Senhor é bom. Oremos. Senhor, como nós somos privilegiados de poder ouvir da Tua palavra, e que nós possamos nesta manhã absorver todos os nutrientes, todos os elementos, todas as vitaminas da Tua palavra, Senhor. Que nós possamos, Senhor, colocar em prática, assim como já foi orado aqui. Que não venhamos ser apenas ouvintes, mas praticantes dela, Deus. Então, abra o nosso entendimento, que nós possamos buscar esse crescimento espiritual através da Tua palavra, e que nós possamos ser cada dia mais parecido com o Senhor. Que nós possamos nos diminuir, para que o Senhor cresça neste lugar, e que Teu nome seja glorificado e exaltado, em nome do nosso Salvador e Redentor, Jesus Cristo. Amém. Podem se sentar. Bom, quando eu estava estudando essa carta, deu a entender que Pedro, ele está dividindo, a sua carta em pequenos blocos. Ou seja, parece que Pedro, ele faz uma série dentro da sua própria carta. Porque primeiro ele vai nos apresentar aquilo que Deus fez para a nossa salvação. Aquilo que Cristo proporcionou para nós. Depois ele vai passar a nos ensinar como que deve ser então a nossa caminhada. O nosso estilo de vida. E agora Pedro vai nos ensinar o caminho do crescimento espiritual. Certo? Então, embora esses 3 últimos versículos no capítulo 2, que nós acabamos de ler, está conectado diretamente com os versículos anteriores, fica claro para nós que Pedro, ele vai apresentar para nós um novo bloco, ele vai nos dar um outro direcionamento, que é a busca pelo crescimento espiritual. E para crescermos espiritualmente, é necessário andar em santidade. É necessário despojar-nos de alguns vícios, de algumas práticas que Pedro menciona aqui no versículo 1, que diz: portanto, livrem-se de toda maldade, engano, hipocrisia, inveja e de toda espécie de maledicência. Bom, deixa claro para nós que Pedro, parece que ele está fazendo uma conexão proposital do versículo 16, do primeiro capítulo, que diz: sede santos, porque eu sou santo. E note que esse versículo, sede santos, porque eu sou santo, ela está no imperativo. O que isso significa? Significa que Pedro não está nos dando uma opção. Olha, se você quiser ser santo, amém.
Mas se você também não quiser, também amém, está tudo em paz, fica tranquilo, pode continuar aí, né, pecando, pode continuar aí enganando, né, sendo hipócrita, invejoso e tudo mais, não tem problema nenhum. Não, não é isso que Pedro está nos dizendo. Pedro, que não é uma opção de Pedro, mas sim é uma ordem, é uma ordenança de Pedro, que nós precisamos ser santos. Ah, mas Elvis, não tem mais Elvis, nós precisamos ser santos, aqui não tem para onde nós corrermos, ok? E para então crescermos espiritualmente, Pedro vai nos orientar que para andarmos em santidade, primeiro nós precisamos o quê? Deixar certos pecados, né? E esses pecados são como trapos imundos que nós precisamos despojar. E esse despojar aqui significa o quê? Deixar de lado, abandonar. Ele refere-se, na verdade, como uma roupa suja, certo? Mas não é uma roupa que você sujou, você vai lavar e vai vestir de novo, certo? Não, é uma roupa suja que você sabe, aquela roupa que você manchou e não tem mais como você utilizar. Então é nesse sentido que Pedro está descrevendo esses pecados, que é uma roupa suja que nós precisamos abandonar, jogar fora, botar fogo se for preciso, mas nós precisamos abandonar. Então Pedro parece então que ele vai apresentar para nós uma espécie de catálogo, né, para explicar para nós esse despojar aqui, esses pecados. E o primeiro item aqui, o primeiro pecado, né, desse catálogo de Pedro é a maldade, ou, né, em algumas traduções, malícia, que significa o quê? O desejo para o mal, é querer o mal ao próximo. Sabe aquela pessoa que ela nunca ora, mas quando ela ora para você se dar mal, para você quebrar sua cara. Aquela pessoa ali que fica torcendo para você, sabe, não ter sucesso, para você realmente, sabe, aquele mal. E a pessoa não pensa, né, nas consequências e tudo mais. Ou seja, Pedro está dizendo que nós precisamos abandonar esse tipo de maldade. O segundo pecado aqui é o engano, ou dolo, né, que ele representa um espírito traiçoeiro. Olha que palavra, né? Representa como um espírito traiçoeiro, que é o quê? Uma pessoa que falta com a verdade, uma pessoa mentirosa, uma pessoa que planeja a mentira com antecedência. É aquela pessoa que chega no domingo, o que eu vou ligar amanhã para o meu tantoche, o que eu vou falar para ele que eu não vou trabalhar amanhã, e já começa a pensar, maquinar uma mentira para não ir trabalhar, mais ou menos desse estilo, certo? É uma pessoa que vive, né, fingindo ser alguém somente para alcançar os seus objetivos, uma pessoa dolosa, uma pessoa enganadora. Terceiro pecado que Pedro menciona, hipocrisia ou fingimento, né? No grego, hipócrites, que descreve um ator, que o tempo todo está representando, né, sempre ocultando os seus verdadeiros motivos, e nós precisamos tomar cuidado, porque Jesus lá em Lucas 12, ele diz aos seus discípulos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Né? Tem outro exemplo que Jesus nos deu, que está em Mateus 23, onde nós nos deparamos ali com 7 ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas. Lembra que nós mencionamos, né, que nós temos um fariseuzinho dentro de cada um de nós, que nós precisamos abandonar, nós precisamos lançar fora. Quarto pecado, inveja. Aqui eu quero me prolongar um pouquinho mais aqui, que essa palavra no grego, ela descreve, olha o sentimento, ela descreve um sentimento mesquinho de querer a posição do outro, de querer obter as coisas que pertencem ao outro. Embora nós sabemos o que é a inveja, eu não precisava nem explicar isso, mas me permita ressaltar aqui algumas coisas aqui que eu achei interessante, porque esse sentimento de inveja, ele é muito presente no coração do homem, certo? Então nós precisamos colocar um sinal de alerta, sondar o nosso coração, para ver se esse sentimento mesquinho não está florescendo na nossa vida. Porque esse sentimento de inveja, esse sentimento mesquinho de querer a posição do outro, de querer as coisas que pertencem ao outro, manifestou no coração até mesmo dos apóstolos. Nós temos, por exemplo, Marcos, capítulo 10, onde Tiago e João, né, levou uma proposta para Jesus ocuparem um lugar de proeminência no seu reino. Chegaram, mestre, nós queremos que faça aquilo que nós vamos te pedir. Seria mais ou menos assim, pastor, eu tenho um pedido, eu quero que você faça. Olha que petulância, que descaramento, né? E aí Jesus, né, com todo o seu amor, com toda a sua bondade, o que vocês querem que eu faça? E aí eles responderam, permita
que na tua glória um se assente à tua direita e outro à tua esquerda. Os outros 10, quando ouviram aquilo, ficaram indignados, ficaram com inveja de Tiago e João. Lá outro, em outra passagem, diz lá em Lucas 22, que na última ceia, né, quando Jesus estava ali reunidos com seus discípulos, houve uma discussão entre eles, qual seria o maior, quem era considerado o maior entre eles. Ou seja, houve uma comparação, eles ficaram comparando uns aos outros. E nós sabemos que a comparação é perigosa, porque isso leva à inveja. Então seríamos assim, mais ou menos assim, como se nós agora discutíssemos entre nós quem será considerado o maior membro da Home Church. Quem será o melhor discípulo dos pastores. Olha que maior é o Gabriel. Está vendo que sentimento mesquinho e sentimento invejoso? Que nós precisamos tomar cuidado com isso, né? E essa inveja, ele está relacionado diretamente com o nosso ego. Então, enquanto o ego ele estiver, nós estudamos isso em Fundamentos, certo? Enquanto esse ego estiver presente dentro do nosso coração, a inveja sempre vai florescer na nossa vida. E aí entra aquilo que Jesus ensinou. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E negar a si mesmo é você ir na contramão do seu ego, da sua vontade, a morte do seu eu. Esse nosso eu, ele precisa ser mortificado, porque enquanto esse ego estiver dentro de nós, sempre a inveja vai florescer na nossa vida. Porque sempre vai ser eu, é para mim, o mundo vai ter que girar em torno do meu eu, certo? Você quer, no português mais claro, o que é a inveja? A inveja é eu quero a posição do outro, eu quero tudo que pertence ao outro, eu quero o nível do outro, mas eu não quero a responsabilidade do outro. Sabe, eu vou dar um exemplo bem direto aqui. Eu tenho pregado ultimamente, certo? Pelo menos uma vez por mês. O pastor tem me dado essa graça, Deus tem me dado essa graça, eu sou muito grato por isso. E aí nós temos o pastor, Vitor, que ele tem o título de pastor. E aí eu começo a me comparar, primeiro erro, eu começo a me comparar com ele. Esse é o primeiro erro. E aí vai surgindo o quê? Uma comparação, e a comparação vai virando uma inveja. Então agora, eu quero o título de pastor. Eu quero ser um pastor, mas eu não quero a responsabilidade de pastor. Está dando para entender? Eu não quero pregar mais, eu não quero discipular ninguém, eu não quero tirar tempo com ninguém, eu não quero fazer mais nada. Eu só quero o título, porque o título de pastor vai me trazer algum tipo de benefício. Então, está vendo como que é perigoso a inveja? Nós precisamos colocar um alerta nesse sentido, certo? Então, eu não consigo ver, a pessoa invejosa não consegue ver que a graça, a generosidade, a bondade está sobre a vida dele e que juntos, né, pelo contrário, juntos nós poderíamos crescer, amadurecer e somar juntos no reino de Deus. Isso é um pensamento, é uma atitude de uma pessoa madura, de uma pessoa que sabe a sua identidade em Cristo, certo? Não precisa ficar comparando com ninguém, né? Deus tem algo para o Du, tem algo para o pastor, para a pastora, para o David, para a Kitty, certo? Não precisamos comparar com ninguém, nós precisamos juntos somar uns com os outros, amém? Ou seja, em outras palavras, a inveja é uma pessoa invejosa, é alguém que é ingrato por tudo aquilo que Deus fez na sua vida. Porque quando nosso coração é grato por tudo aquilo que Deus fez, esse sentimento de inveja, ele não domina o meu coração. Amém? Amém? Então, se você tem reconhecido que talvez tem uma pinguinha aí desse sentimento, eu quero que você busque imediatamente o caminho da gratidão por tudo aquilo que Deus fez na sua vida e por tudo aquilo que Deus tem te dado e onde Ele tem te colocado. Amém? Amém. Quinto pecado, quinto e último, né? Que é a maledicência. No grego, catalalia, que refere-se à difamação, calúnia, né? No original, é morder por trás. Então, Pedro... Pedro aqui ele vai estar se referindo agora ao pecado da língua. Ou seja, Pedro ele vai falar diretamente aos fofoqueiros. Mas graças a Deus nós não temos fofoqueiros aqui nessa igreja. Amém, pastor? Glória a Deus. Tem alguém fofoqueiro aqui? Aí tá vendo ninguém? Tá vendo? Graças a Deus. Né? Nós estamos bem na fita, graças a Deus. Mas como eu estou fazendo uma pequena exposiçãozinha disso aqui, eu preciso falar o que significa isso, certo? Então não é indireta para ninguém, pode ficar tranquilo. Mas se você quiser receber também,
Amém, fica à vontade, tá? Então a maledicência é o quê? Falar mal, é reclamar dos outros pelas costas, por isso o termo, né, morder por trás. A malícia, a maledicência, ela traz a ideia de um falatório maldoso a respeito de alguém. Cara, você ficou sabendo o que aconteceu com fulano? E aí a gente que é curioso, quer saber o que aconteceu, mano? Fala, em nome de Jesus, fala. E aí usa até o nome de Deus para querer saber, certo? Mas nós precisamos entender que nós precisamos, sabe, guardar o nosso coração, sabe? Porque nós, em vez de... Porque aí vai ficar nós dois querendo falar mal do irmão. Mas nós precisamos proteger uns aos outros. Nós precisamos cuidar uns dos outros. E Pedro vai dizer que esse tipo de comportamento não é de alguém regenerado. Não é de alguém que teve uma nova vida em Cristo. Mas esse tipo de comportamento é um comportamento, é uma conduta do velho homem, da velha natureza. Então, o ideal, a nossa atitude seria, cara, cara, sabe o que aconteceu com fulano? Ó, com todo amor, tá? Se vai me edificar, vai glorificar Deus, porque eu quero saber. Porque eu gosto de chamar isso de uma fofoca santa, que tem informações que é bom você ouvir, porque tem milagres, tem bênçãos do Senhor, tal, certo? Então são coisas para nossa edificação. Agora tem outras informações que só vai contaminar o nosso coração, a nossa vida. Então nós precisamos ficar atentos em relação a isso. Então se não for para edificar, não prefiro nem ouvir. Então nós precisamos aprender a refrear a nossa língua. Olha que Tiago fala, abre comigo, para não ficar somente nas minhas palavras. Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1 diz o seguinte: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. A sua religião não tem valor algum. Capítulo 3, pula lá. Tiago 3, 6. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Olha que palavras. Agora, olha o que Paulo diz lá em Efésios. Vai para Efésios 4, 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Então, querido, se não for para edificar, se não for para trazer graça aos que a ouvem, ó, boca de siri. Boca fechada não entra mosca. Então, nós precisamos aprender a guardar nosso coração. Amém? Agora, então, depois que Pedro, ele apresenta para nós esse catálogo desses 5 pecados aqui, a instrução que Pedro nos dá não é para lutar contra esses pecados, mas a se livrarem desses pecados. E por que ele pede isso? Porque esses pecados, essas atitudes, poderiam facilmente brotar na comunidade em perseguição. Porque cristãos perseguidos, eles poderiam muito bem demonstrar a sua fé, a sua coragem, a sua renúncia, o seu sacrifício, a sua lealdade, o seu amor a Cristo Jesus, mas por outro lado, em um caso extremo, poderia ter o efeito contrário, a falta de amor, a maldade, o engano, a hipocrisia, a inveja. Então Pedro diz, livrem-se desses pecados, mas não lutem, livrem-se de todos esses pecados. Agora, eu não sei se você fez uma pergunta para esses versículos aqui, do porquê que Pedro menciona esses 5 pecados. Porque nós sabemos que há muitos outros pecados que ele poderia ter mencionado. Agora, por que ele menciona somente esses 5 pecados aqui? Porque esses pecados que nós mencionamos, ele poderia ser gerado pela falta de amor uns pelos outros. Lembra? Porque nós precisamos amar uns aos outros, porque nós fomos regenerados, nós temos uma nova natureza, temos uma nova vida em Cristo. Portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja, maledicência, porque a falta do amor uns pelos outros pode manifestar no coração de vocês todo tipo de maldade. Da maldade vai vir o quê? O engano, que tem como objetivo trair, iludir as pessoas. Do engano vai nascer a hipocrisia,
Porque agora você precisa colocar uma máscara, você precisa ser um ator para esconder os seus verdadeiros motivos e manter esse espírito traiçoeiro. Da hipocrisia vai gerar o quê? A inveja, certo? Que tem como objetivo agora também querer almejar as coisas que é do outro, ter a posição do outro. E por fim, a inveja vai gerar a maledicência, porque você não pode ter o que é do outro, então você vai falar mal do outro. Você vai fofocar sobre a vida do outro. Então a falta de amor uns pelos outros, né, pode gerar todo tipo de maldade que vai manifestar começando pelo nosso coração. Então por isso que Pedro diz: amem uns aos outros e de todo o coração. Despojem, livrem-se de toda essa maldade. Amém? Bom, agora então, feito tudo isso, Pedro vai nos ensinar daquilo que nós precisamos despojar para aquilo que nós devemos desejar. E agora é a parte interessante do negócio, certo? Versículo 2 e 3. Como crianças, no original, bebês, recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, em outras versões, desejem, né, o genuíno leite materno ou espiritual, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. A primeira coisa que nós precisamos deixar claro aqui, que parece que nesse versículo dá a impressão que Pedro está escrevendo para novos convertidos. Mas até poderia ter alguns novos convertidos ali, mas o propósito de Pedro não é mostrar quem era ou quem não era novos convertidos. Esse não é o propósito de Pedro. O propósito de Pedro aqui é enfatizar a importância de nos alimentarmos com a palavra de Deus, a fim de crescermos espiritualmente. E aqui então Pedro ele usa a metáfora de um bebê recém-nascido que anseia pelo leite materno. E essa atitude de você desejar, querer, anelar, sabe, ter esse desejo pela palavra de Deus, não deveria ser apenas de novos convertidos, mas de todos os cristãos. Então Pedro aqui ele vai comparar o cristão como um bebê recém-nascido, que assim como que um bebê anseia pelo leite materno, o cristão precisa desejar ardentemente pela palavra de Deus. A palavra grega significa um desejo intenso, né? Como de uma corça que anseia pelas correntes das águas, Salmos 42, né? Seria como uma corça que está debaixo de um sol escaldante no deserto e que anseia desesperadamente por uma gota de água. Assim nós cristãos precisamos estar ansiosos, desejosos, ardentemente pela palavra de Deus. Amém. Eu me lembro que quando eu fui buscar a Sara no hospital, ela tinha 2,8 kg e ela só comia e mamava, né? Só mamava, dormia. E agora pensa em um bebê que chora apavorada, desesperada de fome de madrugada. Cara, a Sara fazia um escândalo, ela chorava, ela berrava, ela esperneava. Enquanto a Kitty não dava de mamar para essa menina, ela não ficava quieta. Até que então ela te dava de mamar e ela acalmava, se alimentava. E foi através desse alimento que ela foi se desenvolvendo. E aí ela começou a emitir sons, né? As mamães sabem disso, né? Começou a emitir sons, depois ela começa a se arrastar, a gatinhar, né? Hoje ela anda, corre, fala algumas palavras, daqui a pouco ela vai estar falando frases completas, né? Vai chegar na juventude, vai chegar numa fase adulta, até chegar então ao amadurecimento. Mas tudo isso por quê? Por causa da alimentação. Então, Pedro está dizendo aqui, está nos ensinando que nós cristãos precisamos também nos alimentar regularmente para o nosso crescimento espiritual. Que assim como um bebê recém-nascido se alimenta todos os dias, nós também precisamos nos alimentar. Porque esse tipo de alimento, que é a palavra de Deus, é que vai gerar crescimento e desenvolvimento de todo cristão, certo? Então, significa que a nutrição encontrada em Cristo Jesus e no seu Evangelho não pode ter nenhum tipo de mistura de ideias e práticas pagãs. Ou seja, provavelmente o cuidado de Pedro aqui seria com as falsas doutrinas, com os falsos ensinamentos aqui, já que cristãos perseguidos poderiam ser facilmente enganados, certo? Então, o alerta de Pedro aqui é o seguinte: nós precisamos ter fome, mas nós precisamos saciar essa nossa fome com a palavra de Deus. Porque tem muitas pessoas que sentem um vazio dentro de si, do seu coração, certo? Mas elas buscam o quê? Vídeos na internet, outros tipos de alimento, aí eles enchem de ensinamentos
falsos ensinamentos, falsas doutrinas. E o alerta de Pedro aqui é que nós precisamos nos alimentar, ter fome, mas saciar essa fome com a verdadeira palavra de Deus, certo? Mas não é com qualquer tipo de alimento. Quem já tomou aqui, né, aquele leite de Riaquém? Não sei se você já comprou, eu já tomei muito aqueles leites do Riaquém, né, do Lawson Riaquém, que você vê nitidamente que ele é adulterado, parecendo uma água. Ele é ralo, ele não tem substância, ele não tem nenhum tipo de vitamina. Agora, você imagina você alimentar o seu bebê, uma criança com esse leite. Ele não vai crescer adequadamente. Ele não vai se desenvolver como deveria. E ele vai acabar adoecendo, certo? Então, é nesse sentido que Pedro enfatiza aqui: desejem o verdadeiro leite espiritual, desejem a palavra de Deus verdadeira, porque a palavra de Deus tem vida, dá vida e sustenta a vida. E é ela, somente ela, que vai nos dar sustento para o nosso crescimento. Amém? Continuando no versículo 2. Para que por meio dele cresçam para a salvação. Através da palavra de Deus que nós vamos crescer para a salvação. Recentemente, né, nós mencionamos que a salvação, ela podemos entender a salvação como em 3 períodos, né, em 3 fases. Que primeiro, nós já fomos salvos, né, no passado, já fomos salvos da culpa do pecado. No presente, nós estamos sendo salvos do poder do pecado, porque nós não estamos livres ainda do pecado. E no futuro, nós seremos salvos da presença do pecado na ressurreição dos mortos. E hoje nós estamos aqui nessa fase do meio aqui, que estamos no presente, onde Deus está operando em nós para nos salvar do poder do pecado, que é o que Pedro, né, está ensinando aqui, que é o crescimento da salvação. E a maneira que Deus usa para quebrar o poder do pecado em nós é desejar ardentemente a sua palavra. É o genuíno leite espiritual, que é a palavra de Deus, que vai gerar então crescimento para nós. E aí Pedro aqui termina dizendo: agora que provaram que o Senhor é bom. E aí que Pedro ele cita, né, os Salmos 34:8, provem e vejam como o Senhor é bom. E a palavra grega aqui é provar, que ele traz a ideia de uma comida, de provar uma comida. E não sei se você já provou, né, aquela comida saborosa, que você comeria ela todos os dias, sem enjoar dela. Então é nesse sentido que Pedro está trazendo aqui. Agora que vocês já experimentaram a salvação, a conversão, a regeneração, a bondade de Deus, desejem cada vez mais por isso. Em outras palavras, Pedro está dizendo aqui que a nossa salvação, o nosso crescimento espiritual são resultados da bondade de Deus, que reflete naquilo que Cristo proporcionou para cada um de nós na cruz do Calvário. Foi Ele que morreu pelos nossos pecados. Ou seja, aqueles que experimentaram, né, da bondade de Deus, da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor, não deseja mais voltar para a sua antiga vida. Por isso que é válido, né, nós sempre lembrarmos, trazer à memória da onde Deus nos tirou, da onde Deus, né, nos resgatou. Porque quando nós fazemos isso, quando nós lembramos e trazemos à memória daquilo que Deus fez na nossa vida e que tem feito, nós não desejamos mais voltar à antiga vida. E nós glorificamos a Deus e podemos ver o quão o Senhor é bom. Então, resumindo, né, aquilo que Pedro está ensinando desde o capítulo 1, seria mais ou menos assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o evangelho que foi apresentado a vocês. Foi Cristo que foi crucificado por vocês, no lugar de vocês. Foi Ele que morreu pelas transgressões de vocês. Foi Ele que nos salvou, que salvou vocês da condenação do pecado. E por causa dessa fé, por vocês terem crido nele, vocês foram regenerados. Vocês são uma nova criatura, vocês têm uma nova identidade. Então, agora vivam de uma forma que agrade o Senhor.
Estejam com a sua mente preparada com a palavra de Deus. Não permita que nada pegue vocês de surpresa. Vivam em santidade. Andem em temor e reverência a Deus. E busquem pelo crescimento espiritual. Desejem ardentemente a sua palavra. E por favor, amem uns aos outros de todo o seu coração, porque a falta desse amor pode manifestar todo tipo de maldade. Então, amem uns aos outros. Amém? Bom, deixa eu colocar algumas aplicações e algumas reflexões aqui. Primeiro, será que nós temos vivido uma vida de santificação com base nesse texto que nós lemos? Será que nós temos vivido essa santificação? Segundo, para você refletir, você tem reconhecido que a falta de amor uns pelos outros tem gerado no seu coração, algum tipo de maldade, hipocrisia, inveja, maledicência? Porque se você tem reconhecido que uma dessas atitudes tem florescido na sua vida, o meu conselho é você seguir o conselho de Pedro, livrar de todos esses pecados. Elvis, mas como que eu posso fazer isso? Querendo a palavra de Deus, se alimentando da palavra de Deus. Busque a ajuda do pastor, busque a ajuda de algum líder, de algum amigo espiritual. Nós cristãos precisamos entender que nós somos dependentes de pessoas. Porque assim como um bebê recém-nascido, ele é dependente da mãe para se alimentar, nós cristãos também precisamos ser dependentes de pessoas para nos ajudar a livrar-nos desses pecados e nos aproximarmos mais de Deus. O cristão, ele precisa fazer da sua independência um pecado e não uma autossuficiência. Eu vou repetir. O cristão precisa fazer da sua independência um pecado e não uma autossuficiência. Amém. Segundo, precisamos desejar a verdadeira palavra, o genuíno leite espiritual. Ou seja, precisamos desejar a palavra de Deus pura, completa, sem adulteração, sem nenhum tipo de resíduo, nenhum tipo de elemento adulterador. Eu sei que tem muitos conteúdos na internet que são bons, mas nós precisamos tomar cuidado, porque tem alimentos, tem muitos vídeos que parecem ser bons, mas a gente faz o mal, dá colesterol, dá prisão de ventre, dá diarreia. Então, cuidado com o tipo de alimento que você digere nas redes sociais. Muitos pregam sobre a Bíblia, mas não a Bíblia. Isso aí. Ok? Muitos pregam sobre a Bíblia, mas não a Bíblia. Muitos querem a Bíblia, mas querem ela diluída, de uma maneira fraca, de uma maneira rala, de uma maneira que sabe somente aquilo que convém a ela, somente aquilo que agrada a ela. Tem muitos lugares que tiram, da palavra de Deus coisas primárias e somente usam coisas secundárias, só obtém aquilo que convém a ela, não querem a confrontação do pecado, não querem serem chamados ao arrependimento, só querem pregações que falam de prosperidade, de promessas, de bênçãos, mas não querem ela por completa. E aí nós não entendemos, que os cristãos, dessa maneira, nós não vamos crescer de uma maneira apropriada e vamos passar a ser espiritualmente apáticos e impotentes. Por quê? Porque a palavra não tem substância. Agora, quando nós desejamos, e nos alimentamos da verdadeira palavra, nós vamos crescer de uma maneira apropriada, nós vamos crescer de uma maneira forte, nós vamos crescer na verdade do Senhor, nós vamos crescer de uma maneira assim, saudável. Então, esse leite espiritual, essa palavra de Deus, ela precisa fazer parte da nossa vida, precisa fazer parte do nosso dia, dos nossos pensamentos, do nosso viver diário, porque é ela que nos alimentará, nos fortalecerá e nos dará o crescimento. Quanto mais essa palavra entrar, mais o pecado sairá. Amém? Amém.
E terceiro, alimente-se diariamente da palavra de Deus. Nós precisamos desejar, né, dessa palavra todos os dias. Eu não sei, eu não consigo ver, eu não consigo compreender que alguém pode sobreviver se alimentando somente aos domingos. Eu não, assim, ninguém consegue sobreviver se alimentando uma vez por semana. Você poderia até sobreviver, né? Comendo uma vez por semana. Mas com certeza você vai ficar fraco, você vai ficar desnutrido, você vai ficar, né, sem força, sem vigor, raquítico. E agora coloca isso para o lado espiritual da coisa. É a mesma coisa. Se nós não lermos a Bíblia todos os dias, se não orarmos todos os dias, se não meditarmos e não praticarmos tudo aquilo que a Bíblia nos ensina, nós vamos adoecer. E aí quando surgir uma provação, uma dificuldade, nós vamos ceder diante desses problemas. Por quê? Porque nós estamos fracos, porque nós estamos desnutridos. Então nós precisamos nos alimentar todos os dias. Por isso nós vemos, né, tantos cristãos inconstantes, fracos, né? Por quê? Porque não querem, não buscam, não desejam se alimentar todos os dias. Quantas pessoas, quantos irmãos, né, que você conhece, que está aí 15, 20 anos na igreja e está a mesma coisa. E está muito pior ainda, né? Tem um domingo que vem aqui, outro domingo não está, aí outro não está, e quando surge uma dificuldade, um problema, pronto, desaba. Quantas pessoas nós conhecemos dessa maneira? Por quê? Porque não se alimentam todos os dias. É fundamental a nossa alimentação. Ah, Elvis, mas eu não consigo ler a Bíblia. Mas eu não consigo orar. O que eu faço? Como que eu faço? Faça assim mesmo. Faça sem gostar, né? Acho que eu imposto alguma coisa assim, né? Eu sei que mandou, eu acho, não sei. Faça sem gostar. Eu odeio legumes, verduras, certo? Mas eu como porque eu preciso. É isso aí. Tem gente que vai para academia, tem gente que gosta. Mas tem gente que não gosta, mas vai porque precisa. Então, nós precisamos, você gostando ou não, você precisa se alimentar da palavra, você precisa orar. E tem uma pessoa que compartilhou algo comigo, que ele tinha um problema, que ele não conseguia ler, e ele não conseguia orar. E aí ele fez um propósito com Deus. Ele falou assim, Deus, a partir de hoje, a partir de amanhã, eu vou tirar 1 hora de leitura e 1 hora de oração. E aí... depois ele compartilhou comigo e falou assim, cara, eu não consegui. Eu falei assim, mas por quê? Porque você não fez um propósito? Eu fiz. Qual o propósito que você fez? Eu falei para Deus que eu vou fazer um propósito de tirar 1 hora de leitura e 1 hora de oração. Eu falei, cara, filho, pelo amor de Deus, você não vai conseguir nunca. Por quê? Porque você não tem o hábito de ler e nem de orar. Você pode conseguir um dia, mas no próximo você vai ficar vai ser um peso para você não vai conseguir, você vai ficar desanimado e você vai largar a mão. E aí eu falei assim, cara, faça o contrário, faça um propósito no seu limite. Senhor, a partir de amanhã eu vou ler um capítulo e vou tirar 5 minutos de oração. E a pessoa começou a fazer isso. E aí depois ele mandou uma mensagem e falou, cara, eu estou conseguindo tirar 50 minutos de oração. Eu estou conseguindo ler 2, 3 capítulos da Bíblia por dia. E hoje, de vez em quando, ele prega nos cultos e tudo mais, na rede jovem, né? Então tem sido uma bênção. Então faça um propósito, certo? Não faça loucuras, você não vai conseguir. Mas comece aos pouquinhos, porque são hábitos que nós precisamos adquirir, de leitura e de oração. Eu sei que tem muitas, né, durante nossa caminhada, né, no trabalho e tudo mais, eu sei que é difícil, né, na correria, mas faça um propósito, né? Eu também já fiz esse propósito, funcionou também comigo no começo, porque eu não tinha o hábito de ler nem de orar, então, né, e outra, coloca tópicos, tá? Se você tem problema ainda, tem dificuldade, 5 minutos de oração, coloca tópicos ali e vai seguindo os tópicos, né, que você vai ver que daqui a pouco tem um monte de tópicos para você orar, você vai estar ali 1 hora em oração e vai ser lindo demais. Então, porque nós precisamos nos alimentar todos os dias, porque assim que um bebê, ele cresce dia após dia pelo alimento, nós cristãos, nós vamos crescer também pela palavra de Deus. Mas nós precisamos nos alimentar todos os dias. Não há crescimento sem a nutrição da palavra de Deus, queridos. Nós cristãos só vamos conseguir o crescimento da salvação, alcançar a maturidade espiritual, a santificação, se estivermos vivendo
vivendo, aprendendo e praticando a palavra de Deus. Façamos isso, que com certeza nós seremos cristãos fortes e saudáveis em nome de Jesus. Amém?